Este programa é livre para todos os públicos. Hola, 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 hola. Estamos aquí grabando al vivo con el equipo del Ministerio Unicristo. Quien fala para vocês es el apóstolo Marcelo Parreira y estamos aquí con la pastora Luciana Guiar y el pastor Ricardo Teixeira. Sean bienvenidos. ¿Cómo están vocês? Hola, 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 hola. ¿Cómo está, pastora? Tudo bem, graças a Deus. Tarde abençoada. Um saúdo a todos os que estão presentes aí, ouvindo a gente aí, acompanhando com a gente aí através desse vídeo. Uma tarde de bênçãos. E o pastor Ricardo, como está? Estou muito bem, graças a Deus. Passei por uma operação e fui agraciado com a cura de Deus. Deus utilizou a mão dos médicos, foi uma maravilha. Mas eu, antes de falar qualquer coisa, pastor, me permita, a gente está retornando, pelo menos eu estou retornando hoje, né? E o que acontece? Eu não estou... passei por 2025, quero desejar a todos 2025 eu estou desejar a todos um 2025 abençoado, cheio de graça, né? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e todos possam realizar os seus sonhos, mas com Jesus na frente, né? Com Jesus na frente. É isso que eu estou falando, mas estou muito bem, graças a Deus. Qué bueno saber que en este año 2025 hay cosas nuevas, hay bendición y hay poder de Dios. La gracia de Dios continúa. Entonces hoy vamos a entrar en un estudio profundo de la palabra de Dios acerca de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la pastora Luciana, por favor, que nos diga qué está en su coração. Pastora? Boa tarde, né? Então, para esse 2025, a gente tem as preciosidades da palavra de Deus, é tanta coisa, né? Mas eu separei aqui um versículo que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, né? É muito importante, esse versículo aqui, nunca ele foi tão atual, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e ela está sempre, ela tem sempre como ser aplicada nas situações da nossa vida. Há sempre uma aplicação, né? Há diversas aplicações da palavra de Deus em várias situações da nossa vida. E por que essa palavra é tão atual? A gente sabe que nós estamos vivendo agora dias difíceis sobre a face da terra, né? Profecias se cumprindo, muitos problemas, guerras, rumores de guerras, e a gente foi advertido por Jesus a respeito disso, não é? Muitas pressões, mas a gente sabe que Jesus, ele não nos deixa só, e através da sua palavra, das coisas que ele compartilhou, através do Evangelho, do que ele deixou registrado, e também os apóstolos, assim como o nosso apóstolo Tiago aqui, que ele deixou registrado aqui por inspiração do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Esse versículo, ele é muito importante, por quê? Porque a gente sabe que o inimigo, ele tem, cada vez mais, ele tem agido para afastar as pessoas de Deus. Quanto mais ele vê que lhe resta pouco tempo, né, que as profecias se cumprem, mais ele investe
investe, mas ele investe para desanimar aqueles que estão na fé, ele investe para escandalizar, para evitar que as pessoas tenham fé. Tanto é que Jesus, em uma certa feita, ele falou o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Né? São tantas os escândalos, a apostasia, não é? O ateísmo, né? Que tem dominado aí. Por isso, muita gente tem se tornado um coração duro para receber o Evangelho, né? Muitas pessoas têm se endurecido, muitos têm cauterizado suas mentes. E para nós, né, que estamos na fé, por tantas coisas que vêm desafiar nossa crença, nossa confiança em Deus, e nós sabemos que Ele é fiel, que Ele jamais vai nos abandonar, que a Sua palavra não cai, né? Nada da Sua palavra vai deixar de se cumprir. Mas esse versículo aqui, ele agora é vital nesse ano que está começando, né? Submeter-se a Deus e resistir ao diabo, porque o diabo ele está investindo para nos enfraquecer de várias formas, né? Questionando a palavra de Deus nas nossas vidas, questionando através, né, das situações, né? Por que você é cristão e acontece isso? Por que você passa por tal coisa? Mas o próprio Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado no deserto. A gente sabe quando ele foi começar o seu ministério e ele fez 40 dias de jejum. A primeira coisa que aconteceu ali quando ele estava se preparando foi aparecer ali Satanás para ele e pôr em xeque a sua verdadeira vocação como filho de Deus, a sua missão aqui como Salvador. E isso não é diferente na nossa vida, e muito menos agora, nos finais dos tempos. Cada vez mais o diabo investe nisso, em nos tentar, em nos animar, em questionar nossa fé, em questionar o nosso ministério, pelas coisas pelas dificuldades que se apresentam na vida. E no ano de 2025, aí as previsões, né? Como sempre, cada vez mais a gente vê aí, são tantas previsões assustadoras, né? O clima da Terra, cada vez mais complicados, desastres naturais, então são coisas que vêm atemorizar, fora as perseguições, né? Os rumores de guerra. E aí, são coisas muitas vezes que fazem com que Satanás ele coloque algumas sementinhas, que ele tente colocar algumas sementinhas na nossa mente, né? No campo de batalha mental aí. Será? Será que o que Deus tem para você realmente vai se cumprir? Você diz que Deus tem para você? Será que realmente essa palavra aí de Deus ela é verdadeira? Será que você está no caminho certo? Será que você realmente vai conseguir? Ele sempre vem, ele sempre usa, não só pessoas como situações. Olha lá o que está acontecendo no cenário mundial, o que vai acontecer com você. Você vai acabar passando dificuldade financeira. Será que você vai conseguir superar isso aí? Mas olha o que a palavra de Deus nos diz assim, né? Submetam-se a Deus, submetei-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Resistir às investidas do mal. E a gente sabe que ele vai sempre estar usando alguém para tentar nos atacar. Mas antes da gente resistir, para que a gente consiga resistir à palavra negativa, o questionamento da fé que vem sobre nós, né? As pessoas que vêm nos criticar, a gente faz, né? A gente está sempre tentando fazer as coisas certas, né? Quem já parou para pensar e já pensou assim, poxa, eu sempre tento fazer o melhor, né? Aí quando eu deixo uma falhazinha, uma coisinha assim passar, as pessoas me cobram, as pessoas, não, mas ela não fez isso, ele não fez aquilo, ele deixou de fazer aquilo outro, ele errou aqui, ele errou ali. Mas quando a gente faz as coisas bem feitas, né, as pessoas não valorizam. Por que será? Por que será, né? Porque o diabo planta uma semente ali naquele coração para se resistir, para que a gente, né, tentar nos resistir. Mas olha o que Jesus falou aqui, através de Tiago, o Espírito de Jesus falou: resistir ao diabo. Mas primeiro, antes de resistir ao diabo, tem uma outra condição, porque o diabo ele vai fugir de nós, ele jamais vai aceitar que a gente faça frente a ele se primeiro a gente não cumprir isso que está sendo requerido de nós, né? Que é submeter
fazer e não pergunto ao Espírito Santo. Se eu sei que um lugar Deus não quer que eu vá, uma certa determinada atitude Deus não quer que eu tome e eu insisto naquilo e não me submeto à vontade de Deus, como eu posso querer que eu seja uma autoridade para que o diabo fuja de mim? Isso aí é muito sério. Às vezes as pessoas querem, eu determino em nome de Jesus que isso vai acontecer na minha vida. Não, isso eu digo para aquela pedra, né? Se ela sair do meu caminho, eu digo para aquele monte, para ele passar. Muito bem, a fé, ela faz essas coisas, mas para a gente resistir ao diabo, manter a nossa fé, primeiramente a gente tem que se submeter a Deus. E hoje em dia as pessoas querem muito as bênçãos, querem ver os milagres acontecerem, né? Querem dizer que, não, mas eu sou de Deus, o inimigo não pode comigo. E às vezes a pessoa está falando isso, o inimigo está rindo, está fazendo o que ele quer. Por quê? Porque não está funcionando e depois ela ainda coloca a culpa em Deus. Mas por que eu acreditei na palavra de Deus, né? Por que eu desafiei o inimigo e eu fui envergonhado? Será que Deus foi envergonhado na sua vida? Não, Deus não foi envergonhado na sua vida, você não foi envergonhado porque Deus quis que você fosse. Mas existe aqui uma condição sine qua non, quer dizer que você não pode deixar de cumpri-la, porque senão a segunda parte não vai acontecer. Submeter-se a Deus. E submeter a Deus, o que será? Submeter-se a Deus, né? Deus, ele nunca vai querer pra gente, ele não vai colocar nada, não vai impor nada na nossa vida sobre nós que a gente não possa cumprir e que não seja o melhor para nós mesmos, né? Deus, ele não escraviza ninguém. Deus, ele não pede para você coisas que vão te prejudicar. Cada vez que Deus pede algo para você, que Deus coloca uma condição na sua vida, é para o seu próprio bem, porque ele sabe que o Espírito Santo dele te dá condições de cumprir, né? Então, quando você, né, Deus não quer que você esteja se sentando na mesa dos escarnecedores, por exemplo, não é? E esteja ali falando coisas indevidas no meio de pessoas que estão falando coisas indevidas, debochando às vezes da palavra de Deus ou de alguém, ou caluniando alguém. Quando Deus não quer que você esteja ali naquele, ou que você, né, alimente contendas, ou que você, né, se faça como o mundo, com a desculpa que, não, eu tenho que estar perto daqueles que estão perdidos. Muito bem, você tem que estar assim perto daqueles que estão se sentindo perdidos, mas não para estar tão perdido quanto eles, né, procurando um caminho que não sabe para onde vai. Ele quer que você seja a luz e para mostrar o caminho, ou seja, que faça a diferença, não faça a mesma coisa, né, em direção à perdição. Então, não adianta a gente querer, né, submeter coisa a Deus, aliás, resistir ao diabo e não submeter ao Espírito de Deus que está dizendo para você, não ande ali, né? Não faça tal, não entristeça o Espírito Santo, alimentando contendas, ou alimentando calúnias, ou alimentando ódio, ou alimentando, né, rancor, ou alimentando vingança, ou alimentando chocarrices, né, conversas vãs, conversas indecentes. Tudo isso, às vezes, a gente não, como filho de Deus, a gente não presta atenção, né? O que a gente anda falando, o que a gente anda cantando, o que a gente anda ouvindo, o que a gente anda deixando tomar conta do nosso coração, dos nossos pensamentos, não é? E até mesmo a gente policiar os nossos pensamentos. Esse pensamento está aqui contra aquela, né, que está armando alguma coisa contra alguém, ou que, né, que está nutrindo um sentimento de vingança, ou que está nutrindo uma inveja, ou, né, isso aí Deus não, jamais ele vai corroborar essas coisas na sua vida, né? Ele pedir que você alimente isso. É nesse momento que a gente se submete a Deus. Quando a gente resiste a isso aí, a gente está resistindo ao diabo, né? Quando vem na tua cabeça, por exemplo, né? Eu vou fazer o que eu quiser. Agora não me preocupar com nada, eu vou fazer o que eu quiser. Não, você tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer aquilo que Deus está te orientando. O que o Espírito de Deus quer que eu faça? Né? Onde que Ele me dirige? Onde eu posso estar? O que eu devo fazer? Isso é submeter a Deus. Quando a gente tem essa atitude, a gente pode ter certeza que o diabo vai fugir, que a vitória vai vir nas nossas mãos, né? Então, querido, querida, a minha palavra hoje para você
coisas que Deus tem para fazer na sua vida, esteja sempre sensível à voz do Espírito Santo. Submeter a Deus é ser humilde e saber que Ele é que é soberano, a vontade dele é que deve prevalecer. Ainda que aquilo ali não seja o agradável para você nesse momento, mas pergunte a Ele: Senhor, é aqui que eu devo ficar? Né? Conforme, por exemplo, você lembra de Ló e Abraão, né? Quando Deus os tirou de uma terra para levar para outras terras, Abraão ele foi para onde Deus tinha dirigido, que era a terra de Canaã, né? Em direção ali à terra que Deus estava levando ele. E ele escolheu aquele lado de onde Deus tinha falado para ele que tinha promessa para ele naquele lugar. Já Ló, ele olhou para as campinas verdejantes e ele viu pelos olhos carnais: olha que lugar bonito. Ele não perguntou para Deus se era ali, né, que ele deveria ir. E aí, quando ele foi, infelizmente não era um lugar adequado. Ele sofreu bastante naquelas campinas, né, maravilhosas que ele escolheu, e que a gente sabe bem depois o desenrolar da história como foi, de Sodoma e Gomorra, que passou por aquele castigo e ele teve que sair dali correndo, não é? E Deus não quer isso para nós. Então, nesse ano de 2025, os teus planos, coloque, submeta a Deus, né? Senhor, é assim? Deus, é isso aqui que o Senhor quer que eu faça? É assim que eu devo fazer? Submeta tudo a Deus, a tua vontade, a tua família, né? Tem que estar ali debaixo, né, da proteção de Deus, sempre orientados por Deus. Submeta as suas atividades profissionais, a todo o teu querer. E aí sim, você vai estar preparado, que quando o diabo aparecer com suas artimanhas, você vai reconhecer e você vai ter autoridade para que ele fuja da tua vida nesse ano de 2025. E a gente sabe que o mal vem por aí, é cumprimento a palavra de Deus, mas ainda que em meio a uma terra que tenha tudo desfavorecido aqui, né, nesse mundo, nós seremos bem-sucedidos, porque estamos debaixo da bênção de Deus. As coisas para nós serão abençoadas, ainda que passemos por provações, como Jesus passou aquela tentação dos 40 dias, mas ele usou a palavra e submeteu à vontade de Deus, e o diabo realmente acabou fugindo ali, e o Senhor Jesus cumpriu a sua missão, né? E essa é a palavra que eu deixo aqui nessa tarde para todos vocês. Que Deus abençoe. Você medite aí nessa palavra preciosa aí de Tiago, no capítulo 4. Muito obrigado, pastora, que boa palavra. Eu queria complementar algo que a senhora estava falando, que está em Hebreus, capítulo 11. Y la naturaleza de la fe es ejemplos de fe tirados de Antiguo Testamento. Ahora a fe es firme fundamento das coisas que se esperan y prueba das coisas que no se ven. Es eso que Abraham, cuando estaba con Lot, él no llegaba tal vez las cosas que te deslumbran, las cosas que te muita ruido, muita alegría, Él ficó esperando en Dios. Y Abraham es el pai de la fe. Y quien se dio mal fue aquel que fue a los pastos verdejantes, Lot, con la familia y las personas que lo siguieron. Entonces, cada actitud que você toma en esta vida, en este año, va a determinar el futuro de você, su prosperidad o su fracaso. Entonces, vamos a esperar en Dios, que Dios nos va a guiar a lo mejor. Parece que está todo errado, parece que estamos en el desierto, parece que la bênção no llega, mas você espera en Dios, porque Abraham esperó en Dios y hoy es pai de la fe. Hoy vemos que él fue al final de su vida, en toda su vida, tuvo lutas, tuvo pruebas, mas tuvo victoria y terminó siendo un hombre muy rico. Y eso es lo que Dios quiere para você, quiere bênção, ¿no es cierto, pastor Ricardo? Acho que não tem, a melhor coisa que nós temos hoje em dia é a palavra de Deus em nossas mãos. Infelizmente, muitas pessoas ainda no mundo não têm essa oportunidade, né?
isso que eu sempre rogo a Deus e oro a Deus para que a palavra de Deus vá sempre à frente, vá sempre adiante, seja doada, né? Chegue aos rincões mais longe da terra, para que nós possamos, essa palavra seja divulgada. E é maravilhosa, cada coisa que nós falamos aqui da palavra, ela é confirmada na nossa vida, né? Bem, eu queria, antes de mais nada, pedir aos irmãos que, se eu tiver alguma falha aqui, é porque eu operei, como eu disse, eu operei a vista há pouco tempo, então eu estou meio chegando lá, meio cá, então me perdoe, né? Hoje eu venho falar sobre uma coisa que ocorre no mundo, né, em relação à perseguição aos cristãos. Quero, antes que qualquer um venha fazer uma crítica, né, eu quero dizer que eu sou a favor das missões, eu sou a favor de que tudo se fale sobre a Bíblia de todos os aspectos, né, e que nós possamos, então, dessa forma, a palavra ir a todos os rincões, como eu disse ainda há pouco. Ela vai chegar com a palavra de alguém vai ter que levar a palavra e entregar essa palavra a alguém, a Bíblia vai ter que ser entregue a alguém, né, por meio também de alguém, né? Então, eu quero, antes de mais nada, deixar isso pontuado no início, né? Então, agora, o que ocorre? Outro dia eu estava vendo um vídeo, né, no qual um irmão em Cristo nosso falava na rua, aqui no centro do Rio, e ele estava pregando, falando sobre o arrependimento, por que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E ele estava nesse discurso, né, falando sobre a salvação, né, as coisas boas que nós recebemos quando aceitamos a Jesus em nossas vidas, né, e do que saímos. Muitos saem dos vícios, né, seja ele qual for, vício de jogos, né, vício de álcool, vício de coisas químicas, né, enfim, sai de vários vícios, né, retomam suas vidas, né, e tal. É isso que a gente tem que pensar. Mas ele estava pregando, e logo à frente tinha, alguns metros depois, tinha um grupo de rock tocando um alarido danado, fazendo um barulho danado. E ao inverso do grupo que estava tocando rock, né, tinha um outro grupo tocando pagode, né? Então, adivinha, vieram umas 3 ou 4 pessoas implicar com esse irmão. Por que eles não foram implicar com o pessoal do rock, com o pessoal do pagode, né? Por que eles não foram implicar? Eles foram implicar com Jesus. Isso aí, na verdade, meu irmão, não é de agora. Não é de agora. Os cristãos, nós que hoje somos servos de Jesus Cristo, né? Nós fazemos o quê? Nós simplesmente somos perseguidos, né? Seja na escola, alguns são na escola, outros são no trabalho, né? De alguma forma são perseguidos, né? Então, assim, não convém dizer quem era, né? Mas eu conheço uma pessoa que trabalhou no supermercado. Muitas pessoas aí perseguiram essa pessoa, né? E perseguiram dentro do supermercado. Perseguiam, diziam que não faziam o trabalho direito, ficavam falando piadinha, né? Isso é impossível. Mas eu hoje vou discorrer sobre como escapar. Não é para você enfrentar, né, a ponto de chegar a ser quase agredido. Esse rapaz da missão da cidade, ele foi salvo, né, foi impedido de ser agredido por uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Ela estava simplesmente tomando cerveja, olha só, tomando cerveja. E quando ele viu a injustiça qual era a alegação dele? Isso está fazendo muito barulho. Aí ele falou, por que vocês não vão lá falar com o pessoal do rock? Por que vocês não vão falar lá com o pessoal do pagode? Mas isso é de longa data, né, gente? Então você vê aqui, ó, Jesus sempre foi
pessoa pragmática, ou seja, ele praticava aquilo que ele pregava, ele praticava aquilo que ele falava. Ele era o maior exemplo. Quando ele falava, era porque ele fazia. Então, diante disso, eu fiquei, poxa, o que ele fazia nessas situações? Quando ele, no capítulo 10 de Mateus, versículo 23, está dizendo assim, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Presta atenção, ele está mandando para a pessoa sair dali. Nem todas as pessoas que você está pregando querem a palavra. E se elas vão na sua direção para o agredir, vá em frente. Porque você não sabe quem é. Hoje nós não sabemos quem são as pessoas, qual as vertentes que elas seguem, Então elas agridem. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que quer pregar a palavra, quer falar de Jesus, você pode estar naquela condição de estar pregando e alguém está na iminência de te agredir. E nessa situação, você não sabe como é que ela te agride. Não vai saber se ela vai te agredir só com palavras, só com um tapa, ou com a faca, ou com um revólver para lhe ferir. Muitas vezes você e alguns dos nossos irmãos tem uma família para cuidar, Então vamos lá, continuando aqui, observação. Observe que este versículo se divide em duas informações, o que não é incomum na palavra de Deus, ou seja, muitos versículos se dividem em duas partes, uma falando de uma coisa e outra falando de outra. Elas estão relacionadas, mas nem por isso estão falando a mesma coisa. Elas estão interligadas, mas não estão falando a mesma coisa. A primeira parte, no meu entendimento, fala em se expor desnecessariamente, e a segunda fala de outra, no momento, minha opinião, que é sobre a relação entre sua ressurreição e retorno. Ou seja, aquela primeira parte de Mateus 10, 23 fala sobre você não se expor. A segunda fala de um outro momento, que é sobre a ressurreição e retorno, na minha opinião. Então vamos lá, vamos nos ater hoje só na primeira parte, que é a parte de você não se expor, meu amigo? É a parte que você não se expor. E a gente vai dar um exemplo aqui na fuga de José. Pensou se José fica lá onde ele estava, e fica lá com Maria e com Jesus? Olha só o que está dizendo aqui, E tendo-se, isso está em Mateus 2, versículo 13, e tendo-se eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E se José fala assim: não, eu consigo, eu protejo, eu sou o máximo, eu sou filho de Deus, eu sou um homem fiel. Quantos ali eram fiéis a Deus? Quantos lá eram fiéis a Deus? Tiveram seus filhos com a vida ceifada, não é isso? Então, ele fugiu. Foi uma fugida estratégica. Eu, quando era menino, eu assisti um desenho animado que tinha um leãozinho que falava assim: saída pela direita, saída pela direita, saída pela esquerda, fazer aquele barulhinho, aquela coisinha, Jesus nunca foi pego, ele se entregou, deixou-se ser pego, Então, assim, para provar que ele deixou-se ser pego, você vem aqui, em João, capítulo 18,
partir do 3, no versículo 3 do 18, está assim, ó, tendo pois juntos recebido a coorte de oficiais e principais dos sacerdotes, os fariseus veio para ali com lanternas e achotes e armas, sendo pois Jesus todas as coisas, sabendo Jesus de todas as coisas, desculpe, meu olho ainda aqui, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, ele disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes a perguntar: enfim, o que eu quero dizer para ti? Você está entendendo o poder que Jesus tinha? Você entendeu o poder que Jesus tinha? Quando ele falou: sou eu, todo mundo caiu por terra. Não é brincadeira, não. Né? Se eu tiver numa situação dessa, que alguém queira me prender e me buscar enquanto eu estou orando, claro que eu vou ter os meus anjos, eu vou ter, e se alguém me fizer algum mal, eu vou ter a glória. Mas eu falo assim, e Jesus não falou com empáfia não, hein? Ele falou sabendo quem ele era e por que eles estavam ali para buscar. A palavra está dizendo, ele sabia quais eram os desígnios dele. Se eu falar, sou eu, tu acha que alguém vai cair por terra? Né? Ninguém vai cair por terra não, meus irmãos. É assim. Mas ali começou a vitória de Jesus, naquela situação já começou a vitória de Jesus ali, a confirmação da vitória de Jesus. Né? Mas vamos voltar à primeira parte do versículo 23. Na verdade, a advertência começou no versículo 17 do mesmo capítulo, ou seja, do capítulo 10, quando ele diz: acautelai-vos. A gente tem cautela. A gente vai pregar, né? Ele diz para a gente orar e vigiar. A gente tem que estar vigiando, gente. Está falando da palavra de Deus, mas está olhando em volta o que está acontecendo. Porque aqueles que usam seguem outras vertentes, né? Eles não perdoam não, meu. Eles vêm duro para cima de ti. Eu entendo com a linguagem de hoje que nós não devemos nos expor desnecessariamente em determinadas situações. No Salmo 115 diz o seguinte, no versículo 17: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Ainda em Isaías diz assim, no versículo 38, versículo 18: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. O que ele está dizendo aqui, gente? Se você chegar a um ponto de ir à cova, como é que você vai pregar a palavra? Como é que você vai dar continuidade à obra de Jesus? E os teus? Se você tiver filhos, filhas, como é que vai ser isso? Como é que você vai cuidar? Você lá na cova? Entendeu? Então, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que os cristãos são perseguidos há muito tempo. Há muito tempo. A maior parte do mundo, às vezes, é a forma direta, ou outras de forma dissimulada. Muitas vezes você é perseguido de forma dissimulada. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, para resumir a minha palavra aqui na rádio, é que você tenha cuidado, você se cuide, né? Esteja atento para você se autoproteger, né? Como diz, Jesus disse, para a gente não tentar o nosso Deus, não é isso? Não adianta você ficar, não, vou enfrentar mesmo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Em nome de Jesus, se alguém vem na sua direção fazer alguma coisa, fale da palavra de Deus, fale com amor, compreenda. Se ele não quiser ouvir,
você dá a volta, faz que nem Jesus mandou, vai para outro país, no caso, vai para outro bairro, vai para outra rua, e vai falar na palavra de Deus para não ter problema. Que se não tem ninguém ali para te receber, como diz a palavra, bate a poeira do pé e vai-te embora e vai para outro lugar e prega a palavra em outro lugar, porque ali, de repente, tem outra pessoa que Deus está te encaminhando para receber a tua palavra, a palavra de Jesus, na verdade, né? Muito obrigado pela oportunidade, pastor. É isso aí, pastor. Muita gente quer convencer de pecado, não? O Senhor nos envia a nós a pregar a palavra e a pessoa, você é o mensageiro, você deixou o mensagem. A pessoa sabe o que vai fazer com isso. Há pessoas que vão rechazar e pessoas que vão aceitar a palavra e te vão seguir. Porque Jesus falou que quando ele o rechazavam, ele ia a outra cidade e lo seguiam as pessoas, e a todo aquele que le seguiam a Jesus, ele curava. Então, Jesus puso em prática essa que está ensinando você, pastor Ricardo, de não ficar debatendo. E os apóstolos também falavam para não ficar, né, em briga, em discussão com as pessoas que não querem, são filósofos da vida, filósofos da cultura, eles querem filosofar, querem falar, querem ser ouvidos, e você, o Senhor enviou. Quanto mais rápido você pregar o Evangelho, más rápido el Señor va a voltar a buscar a su iglesia. Entonces no es para convencer a la persona que sea salvo, es entregar el mensaje. Você escutou, você aceitou, você é salvo. Você escutou, você não aceitou, para Deus, você não é salvo, porque Jesus vino a perdoar pecados. Se você está com seus pecados, a Bíblia fala, porquanto todos pecaram, são destituídos de la glória de Deus. Então, eu pequei, o pastor Ricardo pecou, a pastora Luciana pecou, nós arrepentimos, então somos pecadores arrepentidos. Pronto, eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo, Ele me trouxe salvação e Ele me trouxe a vida eterna. Aí depois, eu, quando recebi a palavra, eu aceitei, fui salvo por la sangre de Jesus Cristo. Agora a pessoa não quer aceitar a Jesus Cristo, deixa ele, deixa ela, não continua falando, não tem que ser salvo. El que convence é o Espírito Santo. Dice en el libro de Atos que los apóstoles, la gente estaba debollando, el apóstol Pablo se levantó, dice, estos no están bebados, estos están henchidos de poder y Espíritu Santo. 3.000 personas se bautizaron, 3.000 personas fueron salvas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón. Pregar el Evangelio y dejar en las manos de Dios. Pastora Luciana Aguiar, sus consideraciones finales, estamos llegando al final de este programa. Muito bom ensinamento, né? A gente está sempre todos os dias aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Aqui eu gostei muito dessa palavra sobre quando você, né, tá vendo que aquele lugar ali você já pregou, você já fez a sua parte e não é mais ali bem aceito, né? Vá para outro lugar, né? Isso fala de da gente se renovar também, né? Renovar o nosso entendimento, a gente se renovar e renovar a nossa missão, deixar que Deus renove a missão na nossa vida, né? Porque o Senhor sabe, Ele conhece os corações, Ele sabe até onde aquelas pessoas ali já receberam ou não a palavra de Deus. Se elas não querem, é com Ele, não é mais com a gente. E às vezes a gente acha que é na nossa força, no nosso braço, que é insistindo, né? Não, eu tenho que ganhar aquelas almas, e na verdade é ir de pregar. Você fala, você vai, você deixa ali a semente plantada. Quando você tem reciprocidade, amém, o Espírito de Deus está tendo liberdade para atuar ali e você continua ali porque Deus está confirmando e aquelas pessoas ali estão realmente sendo terra fértil. Mas quando não é mais para você ficar, muitas vezes, tem muita gente sofrendo, acredito que alguém aí deve estar aproveitando essa palavra, porque o Espírito de Deus, ele não nos dá uma palavra em vão. Alguém, né, que de repente agora está ouvindo esse programa e está se questionando, meu Deus, por que eu estou insistindo nesse lugar e não tenho o retorno? Por que eu estou insistindo com tais pessoas e essas pessoas me ignoram, ou então elas
desprezam, ou elas me rechaçam, não é? Então, até Jesus falou que deveríamos, até ele se retirou, né? E até ele disse que nós deveríamos sacudir os pós o pó da nossa sandália e sair, e então investir, né? E plantar em terra fértil e deixar nas mãos dele, porque aquelas pessoas já tiveram a sua oportunidade, né? Então, se tem alguém aí que está passando por uma situação dessa, eu tenho certeza que Deus falou no seu coração nessa tarde, amém? Que Deus abençoe você, todas as obras das suas mãos nessa semana que se inicia, sempre lembrando, né, que a vontade de Deus em primeiro lugar, sempre se submetendo à voz dele, ao querer dele, à palavra dele, amém? E que daí todas as coisas mais vão acontecer conforme tem que acontecer para a bênção das nossas vidas. Deus abençoe a todos, amém? Oportunidade. Amén. Pastor Ricardo, sus palabras, con sus consideraciones. A minha coisa bem rápida, corroboro com o que a pastora Luciana disse, mas assim, nós temos realmente que, com todo carinho, com todo amor, com toda a força, pregar a palavra. Mas tem duas coisas que eu sempre digo: nós não podemos querer ser mais do que Jesus. Ninguém de nós é mais do que Jesus. O que Jesus falava? Ele ia pregar, né? E não foi uma vez só que ele falou, várias vezes. Eu acredito que algumas delas foram registradas e outras não, mas ele devia falar sempre. Quem quiser ouvir, ouça. Por que a gente tem que ficar insistindo no ouvido dos outros? Né? Perdão. Então, essa é uma delas. E a outra que eu aprendi com esse estudo que eu fiz é o seguinte, né? A gente tem que pregar a Jesus, que é o reino de Deus, né? E a salvação pela graça. A gente tem que pregar com toda a força, com todo amor, com toda energia. Mas a gente não pode querer falar, vou lá salvar o mundo. Não, porque Jesus já fez isso. Então não precisa a gente tomar o lugar dele, querer tomar o lugar dele. Isso ele já fez, ele já se entregou na cruz, né? Ele verteu o seu sangue para que nós fôssemos salvos. Então não precisa você verter o seu, né? Você precisa ir com energia falar de Jesus. E não precisa tomar o lugar, querer tomar o lugar de Jesus, ser mais santo do que Jesus. Né? Como disse o pastor Marcelo, o apóstolo Marcelo, ele disse o seguinte: ele disse que nós estamos aqui, né, para fazer o que tem que fazer. Nós não temos que tomar o lugar de ninguém, nós não temos que fazer nada além disso. Né? O que eu quero é que vocês entendam assim, a minha opinião em relação a isso, as minhas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Amén. Y es así, llegamos al final del programa y no esqueça, Jesús ya salvó el mundo. Ahora el mundo quiere ser salvo por Jesús o quiere el mundo quiere ser salvo por sí mismo. Você tem que pensar y contestarse esa pregunta. Jesús ya salvó el mundo. Ahora eu quiero ser salvo por Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.